Bom, vamos lá. Coloca para mim aí no slide, Jean, fazendo um favor. Pai, no nome de Jesus, nós vamos trazer mais essa temática, Senhor, que será dividido em 2 cultos pelo conteúdo. Eu peço que o Senhor nos dê graça para ensinar e os seus filhos para aprender. Derrama, Pai, no nome de Jesus, todo o conhecimento que precisamos, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Hebreus capítulo 6, versículos 1 ao 3. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Nós já falamos, né, que Cristo, ele é o nosso fundamento. Nós devemos estar fundamentados, alicerçados na própria pessoa de Jesus Cristo. O nosso fundamento, ele não pode ser nem Lula, nem Bolsonaro, nem Brasil, nem Estados Unidos, nem doutorado, mestrado, seja o que for. O nível de conhecimento que você tem, se tudo isso não passar pelo crivo de Cristo, não serve para nada. E quando você estiver diante dele, você vai ver que às vezes você brigou, seja direita ou esquerda, não estou entrando nessa seara, estou dando um exemplo. Você às vezes vai ver que isso não serviu para nada. Não serviu para nada. Cidadania aqui no Brasil, isso sim. Mas para as coisas celestiais, para que servem as nossas guerras aqui embaixo? Tudo que nós fizermos, se não passar pelo crivo de Cristo, é vão. Se você rompeu com alguém, passou pelo crivo de Cristo? Se você mudou de emprego, ou aceitou o emprego, ou abriu um negócio, aquilo passou pelo crivo de Cristo? Não passou, você vai ter sérios problemas. Então, todo o fundamento é Cristo. E aí, nós temos o quê? A doutrina de Cristo, os rudimentos da doutrina de Cristo. O arrependimento de obras mortas, ou seja, tudo que o ser humano faz é morte. Tudo. O ser humano que não fizer algo pelo Espírito Santo, isso não quer dizer nada. Ele pode ter construído uma mansão, pode ter construído milhões, pode ter ajudado muitas pessoas. Mas imagine, você vê muitos vídeos aí, quando você está passando o Reels aí, você deve ver pessoas ajudando pessoas, certo? A doutrina de Cristo fala o quê? O que a mão direita fizer, a esquerda não deve saber. Essa é a doutrina de Cristo. Mas a pessoa mostra, ela chegando com um Pix, ela chegando. E ela faz isso por quê? Porque quanto mais gente olhar, aprovar o ato dela, mais visualizações ela vai ter. Vou dar um exemplo aqui. O povo nosso, eles preferem desgraça do que coisas boas. O obreiro Raimundo, ele virou TikToker. Procura lá no TikTok, Raimundo Motoboy. Pode procurar lá. Ele posta vídeo do culto, ele posta eu falando coisas aqui, dá 200, dá 300, chega até 900, né? Ele postou um carro pegando fogo ali na ponte Sérgio Mota, tá com 500.000 o vídeo dele. 500.000. O povo gosta dessas coisas. Então, ou você mostra um grande ato de bondade, ou você mostra algo muito ruim. Não é à toa que nós temos esses programas aí, não é? Quando você liga a TV, o que você vê? Sangue o tempo inteiro. Se a sua televisão fosse 4D, digamos assim, sabe o que ia acontecer na hora que você ligasse o almoço? Ia começar a escorrer sangue.
lá na sala da sua casa, assim, ó. Por quê? Porque é só morte, é estupro, é mulher que mata homem, é homem que mata mulher, é gente que atropela gente, não é? É o tempo todo isso. E aí, quando alguém vai fazer um ato de bondade, pela doutrina de Cristo, pelo fundamento de Cristo, não se mostre. Por quê? Porque o Pai, na hora certa, vai te recompensar. Mas a pessoa mostra por quê? Porque essa atitude vai fazer com que muita gente aprove a atitude dela. E isso vai gerar o quê? Resultado financeiro para aquela pessoa. Se não gerar um dinheiro no vídeo dela, vai gerar patrocínio. Tem um rapaz, o nome dele eu acho que eu acompanho ele, é Flávio Brotas, é lá de São Paulo, Rio de Janeiro, esse camarada. Você já deve ter visto o vídeo dele com um pé empurrando os carros. Ele começou com uma CG, aí ele foi para uma scooter, agora ele anda com uma carretinha, por quê? Porque ele anda com arrumar pneu furado, ele anda com aquele descarga de bateria, né, que dá uma carga na bateria, ele anda com um galão de gasolina. Cada vídeo dele tem 100 mil, 200 mil. Esses dias ele estava andando com uma jaqueta da onde? Da Yamaha. E se eu não me engano, ele é testemunha de Jeová. Se eu não estiver equivocado. Entenda, no começo, a motivação dele era as pessoas. Mas eu pergunto, será que a motivação dele continua sendo as pessoas? Porque quando ele para, todo mundo buzina para ele. Todo mundo buzina para ele. E aí, Flávio? E aí? E aí para outro motociclista do lado dele, ei, Flávio, quer que eu te ajude? E ele, eu não mereço isso. Você entende? Quando você mostra o que você faz, a sua motivação deixa de ser Cristo, passa a ser você. Você vai querer os aplausos, você vai querer o reconhecimento, você vai querer a pecúnia. Por isso que tudo que eu faço tem que passar por quê? Pelo crivo de Cristo. Porque um dia ele vai me cobrar o que eu vou fazer. Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, eu vou ajudar e vou mostrar, porque eu quero mais visualização ali. Tudo bem. Entenda que de Deus você não receberá louvor. De quem você prefere receber louvor? Você prefere receber 100 coraçõezinhos, 1000 corações lá no Instagram, no Facebook, no TikTok? Ou você prefere dizer, na hora que você estiver entrando diante de Deus, o Cristo se levantar e falar assim, ó, venha bendito do Pai para o gozo do seu Senhor. O próprio Cristo louvando ao Pai pela sua vida. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado. Quando a nossa vida é muito terrena, é muito aqui embaixo, nós vamos ter muitas surpresas lá em cima. Você vai ver gente que você olhava e falava assim, esse aí é só mais um. Chegar lá em cima com uma autoridade. E às vezes você tem que trabalhar para essa pessoa a eternidade todinha. Eu não sei se você sabe, vai ter trabalho no céu. Se te falaram que você vai se aposentar no céu, vai ficar sentado numa nuvem com uma harpinha, porque me ama, canta-te, Senhor. Você acha que vai ser assim sua vida no céu? Você acha que Deus reservou? Olha o que Cristo falou. Meu Pai trabalha até agora. E eu faço exatamente o que meu Pai faz. Não vai ter aposentadoria no céu, não, gente. Vai ter trabalho e muito trabalho. Vai ter o quê? Exatamente. Como vocês acham que é a vida dos anjos? Tem anjo seu que às vezes ele pode até aparecer bonitinho para você. Aparecer com a roupa branca, aspecto assim. Fala para ele assim, ó.
Ó, o dia que você vê o seu anjo, eu quero ver você exatamente como você é depois que você começou a me acompanhar. Aí ele vai mostrar tudo cheio de cicatriz, tudo arrebentado, todos os livramentos que ele teve que dar na sua vida, assim, porque Deus mandou. Quantas pelejas ele teve que ter. Toda vez que você falou, vou desistir, eu já falo, agora eu entro, ele não vai entrar e ter que rolar no chão com o inimigo, porque você falou, não quero mais saber de Deus. Entenda, gente. Cristo é tudo que nós precisamos. Por isso, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui nos domingos é para que você entenda. Se você entender que Cristo é tudo e toda a sua vida tem que passar pelo crivo dele, tudo que você fizer, você tem que analisar se isso agrada ou não agrada a ele. Eu estou satisfeito. Me sinto realizado. Agora, se você ouvir tudo que eu tenho falado, sair daqui e ainda falar, vou viver minha vida do jeito que eu quero, aí eu tenho que perguntar para Deus se eu não soube falar, se me faltou didática, me faltou revelação, o que que faltou? Porque o dia que você perceber que tudo que você precisa é Cristo, sua vida vai mudar. Eu posso orar por você, pessoas podem orar por você, pode acontecer algo na sua vida pelas nossas orações, sim. Temos testemunhos disso. Mas Cristo, Ele quer muito ter um relacionamento com você. Ele quer muito ter um relacionamento diário com você. Então nós temos esse arrependimento de obras mortas. Tudo que nós fazemos de ruim, que precisamos nos arrepender para viver uma vida com Deus. Falamos da fé em Deus, que basicamente é: sem a palavra de Deus, eu não consigo ter a fé que eu preciso para viver em Deus. Então, eu preciso acreditar em Deus pela própria palavra de Deus. Não tem como eu acreditar em Deus sem ouvir a palavra dele. Eu não sei se você sabe, Jesus, ele aparece para pessoas, ele se apresenta como Senhor para essas pessoas, mas dificilmente ele discipula essa pessoa. Um ou outro ele faz isso, mas a grande maioria ele vai dizer o quê? Procure alguém que conheça a palavra de Deus. Nós temos um caso na Bíblia. Você já ouviu falar de Cornélio? A Bíblia diz que ele fazia esmolas, ou seja, ele ajudava muito o povo judeu. E aí, o anjo apareceu para ele falando: manda buscar Pedro. Pedro tem um assunto para falar para você. Por que que o anjo não falou? Por que que o anjo não pregou? Aí Deus agora vai fazer um trabalho de convencimento a Pedro. Vai mostrar um lençol descendo no céu com animais impuros. 3 vezes. Por quê? Porque veio 3 homens que não eram judeus procurando ele. Aquilo era um sinal para ele. E ele foi lá. E ele falou de Jesus. E aconteceu algo que ele viu. Pedro testemunhou algo pela primeira vez. Uma pessoa recebendo o poder do Espírito Santo, sem imposição de mãos e sem ter passado pelo batismo nas águas. Porque Deus quis mostrar algo para Pedro. Que o dom do Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que creem no Senhor. E aí Pedro depois batizou eles. Mas entenda, houve uma necessidade que Pedro fosse lá e pregasse o Evangelho. Então a fé em Deus, ela vem aonde? Pela palavra. Então quando Pedro descortinou para eles, dizendo que Jesus era o Cristo, e que quem cresce nele não morreria, mas viveria eternamente, eles creram de tal maneira que Deus do céu selou eles com o Espírito Santo. Sem toque, sem nada. Ou seja, eles estavam tão sedentos por Deus que quando eles ouviram a verdade e creram naquela verdade aqui dentro, receberam. Então, a fé em Deus envolve o relacionamento com a palavra. E nós vamos falar de alguns batismos que a Bíblia fala, e eu vou precisar provavelmente de 2 domingos para falar tudo o que eu preciso falar sobre
batismo. Clica no slide para mim, fazendo um favor. Aí. Batismo é uma palavra de origem grega que vem do verbo baptizo, que literalmente significa batizar ou lavar. Aponta para algo que a água tocou. A ideia é como se fosse um ritual de purificação. Como o texto de Hebreus, a palavra batismos denota vários tipos, onde nós vamos abordar nesse estudo. Vemos nas Escrituras, pelo menos, se eu for falar de forma geral, a gente identifica pelo menos 4 tipos de batismo. Nós temos o batismo do sofrimento de Cristo, nós temos o batismo de João, o Batista, nós temos o batismo cristão, que é o que nós fazemos hoje, e nós temos o batismo no Espírito Santo e com fogo, né? Os mais importantes, digamos assim, é esses aqui, ó. Só aqui nós temos 3 batismos, tá? Só aqui nós temos 3. Mas nós vamos abordar esses outros 2 aqui para você ter o conhecimento que você precisa sobre o batismo. Às vezes você está sendo batizado nesse aqui, ó, no sofrimento de Cristo, e nem está sabendo, tá? Mas nós vamos discorrer sobre isso. Há um batismo no Novo Testamento, o qual chamaremos de batismo de sofrimento. Esse batismo é citado, perdão, esse batismo é citado por Jesus. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Então veja, aqui Jesus já tinha sido batizado por João Batista. Ele já tinha passado pelo batismo de João Batista. Então ele está virando para os discípulos e falando: eu vou precisar passar por um batismo. E eu estou angustiado, porque eu vou ter que passar por esse batismo. Entenda, é Deus te imergindo em algo. É Deus te imergindo em algo. Esse batismo também é mencionado em Marcos 10:38, onde os filhos de Zebedeu pedem o consentimento de sentar-se com Cristo, um à sua direita, outro à sua esquerda em sua glória. Jesus, porém, responde: não sabeis o que pedis. Chega, né? Se eu não me engano, é Tiago e João. Eles chegam para Cristo com a mãe. Tem que levar a mãe junto nessa hora, né? Foi com a mãe falar: Senhor, nós temos um pedido para te fazer. Jesus falou: peça. Ó, quando o Senhor vier em sua glória para reinar na terra, concede, a mãe falando, que os meus filhos, um se assente à sua direita e outro se assente à sua esquerda. Jesus está falando: vocês não têm ideia do que vocês estão me pedindo. Vocês não têm a menor ideia do pedido de vocês. Tem coisas que você pede que você não tem noção do que você está pedindo para Deus. Você quer aquilo, mas você não tem ideia das consequências que você vai ter que sofrer para receber aquilo que você está pedindo. Às vezes você está pedindo salvação de alguém na sua família e você nem tem ideia que você vai enfrentar um principado por causa disso. Às vezes você está pedindo para comprar uma casa, um carro, e nem tem ideia que às vezes você vai ter que primeiro fazer uma faculdade ou passar um concurso público, ou seja, estudar muito, para depois adquirir isso. E às vezes você está pedindo achando que Deus vai fazer assim, Deus vai tocar num milionário, esse milionário vai bater na porta da sua casa falando assim: Iva, eu estava ali em casa, um anjo apareceu para mim, mandou eu vir te dar uma casa. Vamos lá para você escolher uma casa. Que bom seria se fosse assim, né? Bater alguém na porta da casa. Eu não sei se você sabe, mas da mesma forma que você pede para Deus, oh Deus, né? Derrama sobre mim, libera isso sobre mim. A pessoa que recebeu o comando para te dar, ela está pedindo para Deus, ela está fazendo prova com Deus. Oh Deus, se é mesmo para eu fazer isso,
faz tal coisa, faz não sei o que lá, faz o sol parar e, sei lá, esperando. Deus já mandou a pessoa dar a coisa para você e a pessoa está pedindo para o sol parar. Não sei se você sabia disso. Que às vezes você pediu algo que alguém vai te dar, mas essa pessoa está falando com Deus para saber se realmente é para te dar. Porque é algo tão sério que Deus pediu para ela te dar que ela não está acreditando. Então, da mesma forma, às vezes Deus já falou para você, vai lá e faz a compra do mês para fulano, e você fica, Deus, será mesmo? Se for o Senhor que estiver falando comigo, vai passar um picolezeiro angolano falando, olha o picolé. Se ele passar agora, é o Senhor que está falando comigo. De repente, ô picolé. Aí tu dá uma de Gideão. Não, foi coincidência. Vai passar o carrinho da pamonha. Aí passa aquele senhorzinho. Olha o carrinho da pamonha. Você faz que nem Gideão. Deus já mandou a providência. É você que está provando Deus aí. Você é providência na vida de muitas pessoas, amém? Não sabeis o que pedir. Olha o que o Senhor Jesus pergunta para eles. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Ele está falando aqui do batismo de sofrimento, a cruz. Olha a resposta dos discípulos. Acho que está no outro. Eu não coloquei aqui a resposta. Mas os discípulos, eles vão falar assim, o quê? Sim, podemos. Aí sabe o que Jesus fala? Vocês vão ser batizados no batismo que eu vou ser batizado. Mas quanto ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, isso é o Pai. Não tem a ver comigo. Quem concede é o Pai. Mas vocês vão sofrer, fiquem em paz. Vocês pediram ou não pediram? Para beber o cálice e para receber o batismo? Vocês vão receber. Todos os apóstolos foram martirizados. Alguns foram decapitados, outros foram crucificados de cabeça para baixo. Outros foram flechados. Paulo, se eu não me engano, foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que ele não era digno de ser crucificado que nem Jesus. Então viraram ele de ponta cabeça. O que, em tese, morreu sem ter uma morte ruim foi só João. E houve até treta dos apóstolos por causa disso, tá? Quando Jesus, se eu não me engano, ele ressuscita, o Senhor Jesus começa a fazer uma conversa de restauração com Pedro, e Jesus fala para Pedro que vai chegar um dia que iam fazer coisas com Pedro que ele não queria que fizesse. E a Bíblia é clara, falando que Jesus estava falando da morte com que Pedro iria morrer. Aí Pedro vira e fala assim, tá bom, e João? Está lá na Bíblia. E João? Aí sabe o que Jesus falou? Eu falo assim, imagina você recebendo essa resposta, tá? Do próprio Cristo. É Cristo que está te dando essa resposta. Não é da sua conta. Se eu quero que João viva até que eu venha, isso não é problema seu. É Cristo que está dando essa resposta, tá? Tem gente, eu te pergunto, diante de Cristo, você fala, estou te negando. Você me respondeu duro. Você falaria assim? Gente, é isso que eu estou falando. Às vezes vocês ficam chateados quando alguém, às vezes não teve um dia bom, entrou aqui na igreja não vendo ninguém, passou do seu lado, nem te viu, só porque não te deu a paz você quer sair da igreja. Muitos de vocês nem suportariam se relacionar com Cristo. Quando os discípulos começaram a ir embora, porque Jesus falou coisas assim, ó, quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não é digno de mim. Os discípulos falaram o quê? Isso é duro demais.
Aí Jesus chegou nos 12 e falou: sabe o quê? Ou não vão embora, não, eu preciso tanto de vocês. Você acha que foi isso que Cristo falou? Sabe o que Cristo falou? Vocês não querem ir embora também, não? Aí vocês vão ouvir agora a famosa resposta de Pedro: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Com Cristo ela bateu, levou, gente. Não tinha conversa, não. Ele não adulava ninguém, não. A igreja de hoje, que fica dodóizinha com qualquer coisa, não conseguiria ficar uma hora com Cristo. Porque Cristo, ele não abre mão de uma coisa, ele é Senhor. É ele quem manda. Ele é Deus, ele é Senhor. Se você não está satisfeito com ele, vai embora. Ou tu serve ele ou esquece. Entenda, na sua intimidade, o seu relacionamento com Cristo, você vai sentir o amor e a glória dele. Como nunca ninguém te amou. Mas se tu afrontar ele, aguente as consequências. Não se brinca com o senhorio do Senhor Jesus. Não se brinca. Todo culto que nós temos aqui, Deus toma alguém, seja a bispa, seja a profetisa, seja as diaconisas, seja evangelista, para falar a mesma coisa. Se posicionem. Deus tem falado com diversas bocas de diferentes maneiras, que é para vocês se posicionarem, que é para eu me posicionar. Como nós vamos ver as coisas eternas se qualquer coisa nos afeta, qualquer coisa nos abala? E se você for batizado nesse batismo aqui? Começar a vir uma avalanche de coisas ruins para você. E não é Satanás, não. É Deus. É Deus que está te batizando nesse batismo de sofrimento. O que tu vai fazer? Não quero mais? Agora, em pouco, estava dizendo: eu te amo, eu te adoro, não consigo viver longe de ti. Deus foi lá e falou: então tá bom, já que você é tão fiel assim, é você que será um exemplo para o mundo do que é relacionamento comigo. E aí começa a acontecer uma coisa aqui, outra ali, aí você fala: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que as portas se fechou? Por que a doença veio? Você acha que é fácil lidar com essas coisas? Eu não esqueço quando a bispa sofreu aborto. Porque como você acha que é para um pastor de igreja, na teologia que nós vivemos hoje, que é a teologia da prosperidade, que diz que o cristão não pode perder, que se ele perde, ele está em pecado. Como você acha que foi para nós anunciar que o nosso filho que estava dentro dela foi recolhido? E ainda continuar liderando a igreja? Como você acha que foi isso para nós? Como você acha que foi para nós chegar lá no pronto-socorro, a médica dá a entender que nós induzimos o aborto da criança? Aí ela vê que nós dois estava chorando, porque eu não chorei na frente de vocês, mas lá eu chorei. Quando ela percebeu, vendo eu e ela chorando, aí ela viu que, opa, chegou para, não, gente, calma, vocês não sabiam, não tinham falado para vocês, a gente falou, mas a gente estava acreditando que era só uma informação equivocada, que ia ter um milagre, que aconteceu alguma coisa. Não, gente, infelizmente aconteceu. Aí ela mudou o tom dela. Aí eu e ela sentada lá, enquanto estava tendo culto aqui na igreja, nós lá no hospital. Ela passando pelo procedimento de ter arrancado dentro dela o que tinha ali, tal de curetagem. Terrível isso para a mulher. Terrível, terrível, terrível. Como você acha que foi? Então, às vezes, a gente não entende porque a gente sofre. A gente não entende porque que a gente parece que a gente perdeu uma batalha. Eu sei que um dia eu verei essas crianças, essas duas que foram abortadas, eu vou encontrar com elas na eternidade. O Senhor vai me apresentar elas para mim e para minha esposa. Mas a nossa dor aqui, só Cristo para nos curar.
Então, o evangelho não é um evangelho de triunfalismo, em que você precisa vencer tudo o tempo inteiro. Vai ter situações que você não vai entender. Você não vai entender por que a porta fechou. Você não vai entender porque todos viraram as costas para você. Você não vai entender porque do nada você enfraqueceu. E às vezes você vai precisar passar um tempo em hospital. Você não vai entender. Mas depois, se você passar por tudo isso e continuar firme, aí você vai entrar num outro nível diante de Deus. E aí você vai falar, hoje eu posso falar com pessoas que estão vivendo isso. Eu tenho autoridade para sentar com elas, conversar e falar que vai passar. Por mais doído que esteja agora, vai passar. Por isso que Deus, às vezes, Ele vai nos batizar em sofrimento. Para que na hora que nós estivermos num nível de vida de vitória, quando chegar alguém que estiver passando a mesma coisa, você vai poder falar assim, ó, eu já estive aonde você está. E eu te garanto, vai passar. Vai passar. Batismo nas águas. Ao longo do tempo, Deus ele vai crescendo a sua revelação. Ou seja, tudo vai se aperfeiçoando. E com o batismo nas águas não é diferente. No Éden tinha um rio que gerava 4 braços, que cercava. Isso está lá em Gênesis do 2, 10 ao 15. Ou seja, o homem de alguma forma precisava passar pelo rio, seja do lado dele ou seja atravessando o rio, tá? Então aqui já começa a manifestar um tipo de batismo. Aqui já começa. A revelação começa daqui. Nós vemos Abraão ser chamado o hebreu, lá em Gênesis 14, 13. E aí há uma explicação no texto dizendo que ele veio da além do rio. Então há um rio que cortava a região, né? E quando o pessoal vai falar de Abraão, fala Abraão hebreu, por quê? Porque ele veio da além do rio. Então ele é alguém que peregrinava, mas que ele veio da além do rio. Então Abraão, para fazer essa aliança com Deus, ele teve que passar pelo rio. Ele teve que transpassar esse rio. Entenda, não pense que o batismo é algo que Jesus inventou. Isso vem lá desde Gênesis. Isso só vai o quê? Para nós vai só crescendo a revelação. Então, começou com Adão e Eva, cercado de rios. Vem com Abraão, que ele também teve que, para chegar lá na terra, ele precisou passar o rio. Então, a gente poderia, de uma certa forma, falar que o que é um hebreu? É aquele que é transpassador de águas. É como se eu e você fôssemos hebreus. Porque nós que viemos para Cristo, precisamos passar pelas águas. Então nós somos um tipo de hebreu. Um tipo, tá? Não falo que é na realidade, mas é na tipologia. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. Ó, Josué 24, 3. Então veja, o próprio Deus dando testemunho. Havia necessidade de Deus falar da além do rio? Ele não podia falar, eu tomei Abraão de uma terra longínqua? Ele não poderia ter falado isso? Tudo que Deus fala tem motivo, tem propósito. Deus não fala nada sem motivo, sem propósito. Então, quando ele fala da além do rio, ele quis dizer alguma coisa. Abraão, para estar comigo, fazer aliança comigo, ele teve que o quê? Passar pelas águas. Esse é o recado que Deus está dando para mim e para você. Por isso que não tem como um cristão não passar pelas águas. Ele tem que passar. Aí vai vir a pergunta clássica. Mas e aquela pessoa que está no hospital em estágio terminal? Como que faz? Entenda, ele vai ser batizado na sua própria morte, como o ladrão na cruz. No seu próprio sangue, na sua própria morte, ele é batizado. Porque nós fazemos uma simbologia. Porque o que é o batismo nas águas? Eu estou declarando que eu estou morrendo para este mundo e vivendo para Cristo, correto?
Então, se eu morro sem passar pelas águas, o que eu estou falando? Eu morri para Cristo. Isso é o literal. Entendeu? Então, a pessoa que você conhece, que está lá no hospital, entregou a vida para Cristo e morreu, na sua própria morte, ela foi batizada pelo Senhor. É assim que Deus considera, tá? Mas se a pessoa tem oportunidade de passar pelas águas e não passa, ela rejeitou uma ordenança, tá? Outro texto que denomina o padrão de Deus para o batismo foi quando ele fez o povo passar pelo Mar Vermelho durante o tempo no deserto. Veja só. Deus tira o povo do Egito, há uma nuvem que os acompanha de noite, de dia, tampa o do sol, e de noite vira uma coluna de fogo. O mar, lá no Mar Vermelho, se abriu, eles passaram no meio. Foi ou não foi? A Bíblia diz que eles passaram em seco. Olha o que Paulo vai revelar, né, em 1 Coríntios 10, 1, 2. Ora, irmãos, não quero que sejais ignorantes, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Como é que Deus batizou mais de 1 milhão de pessoas? Colocou uma nuvem para os acompanhar na caminhada e abriu o mar para eles passarem pela. Entenda, você tem que passar pelas águas. Eles passaram. Então Paulo vai dizer que isso é um tipo de batismo. Veja, a gente está falando lá do quê? De Êxodo. Êxodo que a gente está falando. Então Paulo está revelando, gente, entenda, todos têm que passar pelo batismo, de um jeito ou de outro. Tem que passar. Não tem conversa. O povo hebreu passou na nuvem e no mar. Está escrito. Todos foram batizados. Está escrito no texto. Moisés não foi lá e ó, ele não fez isso. Eles só passaram. E Deus considerou aquele um batismo. O batismo nas águas praticado por João Batista. O batismo de João, ele tinha algumas características, né? João, para você que não sabe, ele nasceu de uma forma milagrosa. Tinha Zacarias e Isabel, né? E eles já eram idosos, já eram avançados em idade, né? Veio o anjo Gabriel e anunciou pro Zacarias que viria João. O Zacarias, ele estava servindo lá no templo, lá no lugar santo. Ele estava lá, né, cuidando do candelabro, acendendo o altar de incenso. Ele estava lá. E o que acontece? Cada sacerdote que servia tinha o seu momento. Então o povo que trazia o sacrifício esperava o sacerdote fazer todo o serviço e vir para fora. Quando ele vinha para fora, o povo entendia que as orações e as ofertas foram recebidas por Deus. Aí você imagina, ele entrou e ficou mais de hora lá dentro. O povo ficou preocupado. Falou, vixe, o que nós fez? Deus não está recebendo nossa oração, está recebendo nossa oferta? Mas entenda, o anjo apareceu para ele e falou: você vai ter um filho e ele vai ser o precursor. Ele é o que diz o texto, né? Ele quer. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor e preparar o seu caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Então, ele vinha preparar o povo para receber a Jesus Cristo. O que Zacarias falou? Eu sou velho, não tem como ter filho. Entenda, essa resposta ele deu para um anjo. Como que você acha que o anjo reagiu? O anjo não reagiu bem. Quando Deus fala algo para você, você fala assim, ó, mas Deus não tem como isso, mas Deus não tem como aquilo. Aí Deus fala, eu sou o Senhor, eu vou fazer, não é? Zacarias veio e falou assim, não tem como isso pro anjo. O que o anjo fez? Eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus, porque você não creu em mim. Você também não vai falar mais nada. E desde aquele dia
até o nascimento de João e a apresentação dele, ele ficou mudo. Ele só voltou a falar, por quê? Porque a mãe estava falando, é João o nome dele. Não, não tem João na família? Tem que ser que tenha Júnior. Não, aí ele escreveu, falou, é João, é João. Aí que ele voltou. Cuidado, hein? Se o anjo aparecer para você falando, ó, Deus está mandando você fazer isso. Como que Deus vai fazer isso? Aí se amanhã se aparecer na igreja assim, entendeu, tal, eu vou falar, ó, se for o anjo que tocou, eu quero nem saber. Mas entenda, a Bíblia diz que nós devemos provar se os espíritos são de Deus, amém? Se um anjo aparecer para você, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar para a cara dele e vai perguntar, você é por nós ou você é contra nós? Ele tem que dizer que ele foi enviado por Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás se transfigura como anjo de luz. Então ali pode ser um demônio só vestido com vestes de luz para te enganar, para trazer ensino errado na tua vida. Então você tem que perguntar: quem te enviou? Foi o Senhor. Que Senhor? Aí ele vai dizer: a Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Se ele declarou, aí você fala: tá aprovado. Falou a senha. Pode entregar a mensagem que você tem para mim. Se ele não falar, se ele não confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você fala assim, ó, em nome de Jesus, sai daqui agora. É assim que funciona. Não vai acreditando em todo espírito que aparece para você, não. Às vezes a gente conversa com pessoas, a pessoa sonha, aí ela tem um sonho que apareceu uma pessoa que morreu para ela. Um avô, um pai, né? E aí a pessoa, não tô falando de vocês não, tá? Não tô falando de vocês não. Vai falar, tá falando de mim, não tô não. Né? Eu cuidei para ver se a pessoa não estaria aqui, do que eu tô pensando aqui agora. Aí você vira para a pessoa e fala o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia é muito clara com relação a quem morre. Quem morre não volta mais. Se essa figura apareceu, isso é um demônio. Isso é espírito familiar. É uma maldição que quer continuar na sua família. Você tem que rejeitar isso na autoridade do nome de Jesus. Aí, a pessoa com quem eu falei isso, ela não aceitou. Não, é meu avô. E mandou dar o nome da criança e eu dei o nome da criança. Eu falei, nossa. O nome da criança foi esse espírito que deu. Falei agora. Eles não obedeceram um comando desse espírito? Toda vez que falar o nome da criança, que espírito vai ter acesso a essa criança? Você entendeu? Não estou dizendo que não deveria dar um nome, mas eles só deram porque o espírito mandou. Entendeu a diferença? Não, eu estou pensando em dar esse nome mesmo. Não, eu vou dar, porque não é porque você está falando, não. Eu já ia dar esse nome de qualquer jeito. Não, você me deu essa orientação no meu sonho, então vai ser. E foi. Aí sabe o que essa própria pessoa relatou para mim? Que essa criança é igualzinha o que morreu. Jeito, postura, atitudes. Todo mundo que olha lembra a pessoa que morreu. Ou seja, a atuação do espírito familiar foi para a criança. Mas a gente tentou falar que não era. Dá para quebrar? Dá, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Isso aí tudo quebra. Satanás, ele não tem autoridade na vida de quem crê em Jesus. E se ele está tendo, nós oramos e quebramos em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque o sangue de Jesus, o nome de Jesus é maior que tudo. A Bíblia diz que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não há nada maior que o nome e que o sangue, amém? Então, João veio para preparar. Então, qual era o propósito dele? Ele fala aqui, ó. Eu, João, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então entenda,
O João ele tinha dois propósitos como profeta. Propósito um, ele precisava demonstrar que Jesus era o Cristo, mas ele não sabia que Jesus era o Cristo. Ele foi chamado para preparar o caminho do Senhor, mas ele não sabia que o seu primo era o Messias. E qual era o sinal que Deus falou para ele que Jesus seria o Messias? Ele vai dizer o seguinte: você vai batizar nas águas, e aquele cujo a pomba repousar, esse é o Cristo. Então o que João fazia? Batizava. Batizava. Porque ele precisava ver quem era o Cristo. Mas entenda, esse batismo aqui, ó, não era um batismo simples, porque as pessoas vinham e precisavam o quê? Confessar os seus pecados. Então elas chegavam e confessavam: eu menti, eu roubei, eu eu sou adúltero, entendeu? As pessoas vinham e ó, confessava todos os seus pecados. E quando ela confessava, então ele vinha e ó, eu te batismo para o arrependimento. Então essa pessoa que confessava o pecado dela, ela estava aberta à mensagem de Cristo. Ela estaria totalmente aberta à mensagem de Cristo. Até que chegou o momento que Cristo apareceu. E ele percebeu o movimento espiritual sobre a vida de Cristo. Ele viu que tinha algo diferente com Cristo. Tanto é que quando os dois se encontraram, o que ele falou? Ele vai dizer o quê? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele percebeu um movimento espiritual na vida dele. E ele, quando Jesus veio para ele ser batizado, o que aconteceu? Ele falou assim: não, não sou eu que tenho que te batizar. Você é o Cristo, é você que tem que me batizar. Aí o que Cristo falou? Faça assim para que se cumpra a justiça. Eu não estou sendo batizado por causa de pecados. Eu estou sendo batizado porque todos têm que ser batizados. Tendo pecado ou não tendo pecado, todos têm que ser batizados. Então Cristo passou por esse batismo. E quando ele sai das águas, diz o que o texto? Que o céu se abriu, a pomba desceu e pousou sobre ele, e uma voz disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E aí Jesus ainda andou um pouco ali entre eles, tá? Ele ainda continuou andando ali um pouquinho. E aí João ainda declarava: eis aí o Cordeiro de Deus. Mas ele continuou batizando. A pergunta é: será que ele deveria ter parado o batismo depois que ele encontrou Cristo? Ou o batismo dele tinha que ser mudado? Porque Jesus vai ensinar um outro tipo de batismo. Jesus vai ensinar um outro tipo de batismo. Não mais esse batismo que prepara o caminho do Senhor. Que agora o caminho do Senhor já está feito. Cristo já está anunciado. E uma vez, irmãos, eu falei algo aqui que isso me deu problema, me deu problema. Eu falei que João Batista duvidou que Jesus era o Cristo. Teve gente aí que deu um pulo dessa altura aqui na cadeira. Você sabia que João Batista duvidou que Jesus era o Cristo? Mesmo ele tendo declarado que Jesus era o Cristo? Quem sabe que João foi preso? João Batista foi preso, não foi? Você lembra o motivo por que ele foi preso? Vou lembrar você. Herodes também vinha no batismo. Herodes, todo mundo batizando, Herodes também vai batizar. O que João falou para Herodes? Quem te ensinou esse caminho? Tipo, você tem que ir para o inferno. Era essa a pregação de João, tá? Não é lícito o que você fez. Você tomou a mulher do seu irmão e fez dela sua mulher. Aí o que a mulher fez? Você tem que prender ele. Você tem que prender ele. Olha lá, tá me humilhando.
Você tem que prender, você tem que prender, você tem que prender. E ele foi lá e, ó, prendeu o João. O João parar de acusar ela. Aí numa festa lá um dia, a filha dela foi dançar. E aí o Herodes ficou todo vendo a menina dançar. Né? Se fosse nos nossos dias, né? Nem vou falar que música que ela poderia ter dançado, né? Mas ela dançou lá e o homem ficou feliz. Ele virou e falou para ela assim: ó, me pede o que você quiser, até metade do reino eu te dou. A dança da menina mexeu com a estrutura do homem. E aí o que que ela fez? Ela foi na mãe e falou: o que que eu penso? Nós ganhou na Mega Sena. O homem tá dando metade do reino, vamos pedir uns milhãozinho aí, tá bom. O que que a mulher pediu? Podia ter pedido metade do reino, mas pediu a cabeça do profeta. Como ele não podia voltar atrás com a palavra, ele concedeu. Mas quando ele estava ali na prisão, a Bíblia dá a entender que Jesus começou o ministério dele depois que João foi preso. Aí João envia os seus discípulos para ir lá no Senhor Jesus. E quando os discípulos vêm, eles vêm com uma pergunta: é você o Cristo ou ainda devemos esperar outro? Você sabia que tem isso na Bíblia? Você tem que saber. Porque João é um grande homem de Deus, mas ele duvidou. Porque talvez ele tinha uma expectativa, que a gente não sabe o que que é. Mas por causa das coisas que estavam acontecendo, ele duvidou. Aí sabe o que que Jesus fez? Jesus falou assim: claro que eu sou. Jesus fez assim, ó. Vem aqui. Traz o cego aí para mim. Cego, veja. Traz o mudo aí para mim. Mudo, fale. Traz o morto aí para mim. Ressuscite, acorde. Traz o coxo aí para mim. Ande. Traz o endemoniado. Sim. Aí ele virou para os discípulos de João e falou assim, ó. Diga a João. O cego vê. O mudo fala. O surdo ouve. Os endemoniados são libertos. E aos pobres é anunciado o reino. Tudo que falaram de mim nas Escrituras, vocês estão vendo com seus olhos. Confirma para ele que eu sou o Cristo. Então veja, às vezes pessoas que foram chamadas para abrir alguma coisa no final. Por isso que às vezes você vê grandes homens de Deus, às vezes, num declínio. Porque às vezes ele duvidou. Ele não está acreditando, ele não está entendendo o que está acontecendo. Mas entenda, Deus ainda o ama, Deus é misericordioso. Assim como Deus respondeu João Batista, Deus vai responder esse homem, essa mulher, que talvez viveu um bom tempo no Evangelho, não consegue mais, e Deus vai dar uma resposta que Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que opera, Ele é Deus que faz e acontece. E aí Jesus ele vai dizer o que agora? Nós temos o batismo, né, de João, que era o batismo de arrependimento e um batismo que apontava para Cristo. Agora nós vamos ter o que é feito pelo Senhor Jesus, né? Como eu falei para vocês, ele foi batizado não porque ele tinha que se arrepender, porque ele não tinha pecado para se arrepender, mas para cumprir a justiça. Então, ele era o exemplo para que todos aqueles que fossem dele dessem o mesmo exemplo. Olha o que ele diz em Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja, João não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele ainda não tinha essa revelação. Quem traz essa revelação é Cristo. Então, Cristo traz essa revelação. Agora vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, um batismo que não invoca toda a divindade, ele é um batismo nos moldes de João. Às vezes você recebeu esse batismo. A pessoa fala, eu te batizo, e mergulha nas águas e vem. Ela tem que falar, ela tem que viver essa comunhão com Deus e ela tem que manifestar essa comunhão.
Porque esse batismo é feito em nome da divindade. Então é Deus na sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, te imergindo nele. A água é uma simbologia de nós sermos imergidos em Cristo. Nós vamos falar sobre isso no domingo que vem. A ordem de Cristo para ensinar os crentes foi dada 2 vezes. E eles devem ser instruídos antes e depois do batismo. Os pecadores devem primeiro ouvir e receber o evangelho para então tornar-se verdadeiros crentes. Veja alguns textos. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, Atos 2:41. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados, Atos 19:5. Certa mulher chamada Lídia, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia e foi batizada, Atos 16, 14 e 15. Antes do batismo, os crentes devem receber ensinamentos suficientes para entender o seu significado. Após o batismo, eles devem continuar a receber instruções para se tornarem cristãos maduros. Paulo diz: deixemo-nos levar para o que é perfeito. Então veja, uma pessoa não pode batizar só porque é moda. Ah, eu tô com uma banheira aqui, quem quiser batizar, batiza. Não é assim que funciona. Eu também entendo que fazer uma escola de batismo também é exagerado. Às vezes, 1, 2 horas de conversa é o suficiente. Porque você tem que entender por que você está indo para as águas. Por que você está mergulhando? Por que você está batizando? A maioria de vocês que já passaram pelas águas, vocês conseguem explicar o que é o batismo? É uma reflexão, não me responda. Se você tivesse que ensinar alguém que vai passar pelas águas, você conseguiria ensinar o porquê que ela tem que passar pelas águas? É essa que é a questão. Se não, você tem que estudar. Porque se chegar qualquer pessoa para você e falar assim, por que eu tenho que batizar? Aí tu vai ter que falar, olha, tá escrito aqui, tá escrito aqui, tá escrito aqui. Você tem que batizar por causa disso, disso, disso. E às vezes você fala, eu não sei. Mandaram eu mergulhar, eu mergulhei. Nem sei, né? Nós foi, então estamos lá. Entendeu o que eu estou falando? Nós temos que entender o que nós fazemos. E batismo é uma coisa muito séria. Batismo de criança. Jesus não foi batizado como uma criança. Na sua idade, ele foi apresentado, não foi batizado. Então, ele só foi batizado com 30 anos, mas ele foi apresentado no templo. Então, nós entendemos que crianças não devem ser batizadas. Tem igrejas aí, as reformadas, que se você levar sua criança lá, eles vão batizar. Na católica batiza, acho que presbiteriana batiza, as batistas tradicionais, se eu não me engano, batizam. Batizam crianças, se chama pedobatismo. Eles entendem que tem que batizar. Eu particularmente não entendo, eu entendo que não. Que isso aqui é uma decisão, é uma confissão pública de Cristo. Como assim apresentar no rio? Você vai jogá-lo no rio? Eu não entendi. Aham. Apresentar é um ato que o ministro vai fazer de levantar a criança e apresentá-la a Deus, certo? Aonde é o local é indiferente. Pode ser na sua casa, pode ser na igreja. O local é indiferente. Ele vai ser feito em nome do Senhor. A gente está muito preso à congregação, tá? Tipo assim, normalmente a gente faz isso num culto, né? Isso é o costume. Mas o local é indiferente. O que se espera é que seja um ministro, alguém com aliança com o Senhor, e a família fala, pode apresentar? Aí faz a apresentação, tá? Mas não tem problema. Isso aí não tem, o local não tem problema, tá? Mas o batismo em si, mergulhar ela na água, ela não vai saber o que ela está fazendo. Para ela vai ser uma diversão, vai ser uma brincadeira. Ela não tem ideia do que ela está fazendo. O batismo tem que ser consciente. Você tem que querer mergulhar nas águas, entendeu? Tipo, eu quero, eu sei o que eu estou fazendo. E aí uma criança, ela não vai ter essa compreensão, tá?
Há uma idade? Não há uma idade. Ah, pode ser com 11 anos, pode ser com 12 anos. Vai ser do entendimento. Se a criança demonstrar que ela tem uma maturidade e que ela compreendeu o que ela precisa, vai do ministro e da comunidade, da igreja, entender se ela desce ou não as águas, tá? Não tem uma idade mínima. Alguns esperam 12, 13, mas eu acredito que dependendo 10, 11, 12, tem que ver cada caso é um caso, tem que ser avaliado. E qual é o referencial de apresentação? Aí agora vocês vão arrepiar. Entendeu? Por quê? Porque de apresentação nós temos um referencial. Qual que é o referencial? Nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, vai dizer o seguinte, né? Que no oitavo dia do nascimento, né, o menino, ele passava por um processo chamado circuncisão. Entendeu? O que se fazia? Pegava-se o órgão genital da criança, abria-se e tinha o prepúcio do menino, que é a virgindade dele. Se cortava bem ali perto. Entendeu? Então, assim, isso fazia com criança, por quê? Porque se fizer com adulto é terrível. Hoje nós temos as operações de fimose, que os médicos fazem. Isso era feito pelo sacerdote, bebezinho. E se o sacerdote não for treinado, ele corta fora. Vai ficar zen. Então o sacerdote tinha que ser treinado. E era só o sacerdote que podia fazer. Ou seja, o pastor da época que tinha que fazer. Então assim, se ainda fosse esse tempo, eu tinha que receber esse treinamento. Se ainda tivesse circuncisão, eu que ia fazer. Eu ia ter que vir com uma faca bem amolada, você ia vir com ele, eu ia ter que puxar e... Lógico que o Ministério Público, esse povo ia entrar tudo, falando, uai, você não é médico? Você tem que virar médico para fazer isso aí. Aí talvez eu seria obrigado a fazer medicina para poder exercer isso, entendeu? Mas eram sacerdotes que faziam, tá? Que era uma aliança, representando que aquela criança já era inserida. Hoje a circuncisão, ela não é mais feita na carne. Agora ela é feita no coração. Deus vem e rasga o seu coração. Por isso que às vezes dói quando você vem para Cristo. Não doeu? Eu não sei se você lembra da sua conversão. Às vezes você chorou muito, foi muito angustioso. Você tem que... Por quê? Porque Deus estava lá rasgando o seu coração, assim, ó. Vindo com a faca celestial dele, ó. Marcando, o Espírito Santo marcando o seu coração. Você é meu. Você me pertence. Aonde você for, você carrega essa marca. Você não vê, mas os anjos e os demônios vê. É o que importa. Há uma marca dentro de nós. E doeu. Quem se converteu mesmo, doeu. Doeu por causa das renúncias e de tudo que tinha que ser feito, tá? E aí o que acontece? O menino, quando ele completava 40 dias, então ele era apresentado, que seria 7 dias de impureza, tanto dele quanto da mãe, mais 33 dias. E a menina era apresentada com 80 dias, 14 dias de impureza, mais 60 dias. Então veja, o ideal de apresentação, o referencial que nós temos é o Antigo Testamento. Então o menino, 40 dias. A menina, 80 dias. E todos os dois eram com uma oferta ao Senhor. Não tem nada na Bíblia que você faz com Deus que não tem oferta. Nada, nada, nada. Tu vai fazer voto com Deus? Oferta. Tu vai agradecer a Deus? Oferta. Tu vai apresentar? Oferta. Vai agradecer pelo seu aniversário? Oferta. É assim, gente. Ah, mas se for assim, eu tenho que ser muito próspero. Quem quer te prosperar é ele, não sou eu. É ele que tem desejo de prosperar. E servir a Deus tem custo. Tem ou não tem? Não tem? Você nunca passou pela experiência de Deus mandar você ajudar alguém e você não tinha? Ou você tem que abrir mão de uma conta para ajudar aquela pessoa? Tem custo, gente. Mas entenda, Deus ele honra aqueles que o honram. Então, se você faz o que ele manda, ele repõe, tá? Então, a apresentação
O ideal é isso aqui, tá? As igrejas cristãs praticam isso aqui? Diga não, não pratica isso aqui. Se me perguntarem, eu falo, faça isso. É menino? 40 dias. É menina? 80 dias. E traga uma oferta ao Senhor de gratidão pela criança. É isso. Que valor? É você e Deus. Eu nunca falo valor. Nunca precisei falar. O Espírito Santo sempre falou no coração de vocês. Né? Senão, mais uma acusação que eu vou ter que sofrer, né? Ah lá, tá querendo tomar. Não, não quero não. É o princípio que tá aí, tá? Batismo. Aspersão ou imersão? Você sabe a diferença dos dois? Aspersão. Eu pego a água aqui, ó, molho a ponta dos dedos e aspiro a água em você. Eu já participei do batismo assim, achei muito doido. Pega assim, vai fazendo assim, eu olhei assim, pensei, tá fazendo isso não, né? Mas tá bom, tô fazendo, tá fazendo, tá crendo, tá crendo. E o imersão, que é imergir você totalmente na água. Então, seja piscina, seja rio, né? Eu pego você, mergulho você totalmente e te levanto. Entendeu? Para a igreja, o melhor é o aspersão. Bota um paninho aqui, vai, tá batizado. Já resolveu. Mas eu não aceitaria ser batizado assim. Se eu fosse batizado por aspersão, eu ia pedir me batizar de novo. Falar, me mergulhe agora. Agora eu quero ser mergulhado. Rio, piscina, vai das pessoas. Eu, particularmente, porque a água corrente, para mim isso é misticismo. Você entende? Para mim isso é misticismo. Para mim o aspersão, ele só entra em dois casos. O leito de morte, que a pessoa não tem como se locomover, então você aspergiria, esse seria um caso. E quem mora nessas regiões frias, tipo Sibéria, não tem? Que faz menos 40, menos 60, porque imagina você vai batizar num frio de menos 40. Gente, é descer e já ficar. Não volta mais, você vai morrer por hipotermia, não é? Você vai tomar um choque térmico dessa água, você vai acordar e vai morrer. Por que surgiu o aspersão? O aspersão ele surgiu por causa disso. Tinha crente que era mergulhado no frio, quando ele vinha ele morria alguns dias depois. Aí eles mudaram o jeito de batizar. Mas isso é uma situação específica e as igrejas adotou. Se tá um tempo bom, dá para fazer? Vamos mergulhar. Vamos ligar uma piscina, vamos para o rio, seja o que for, tá? Mas nós entendemos que o batismo deve ser imergido, é você totalmente imergido no corpo de Cristo, tá? Olha o que diz João 13,15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então, nós devemos entender que Cristo, ele batizou para nos ser exemplo. Se ele foi batizado, eu e você devemos ser batizados também. Bom, pelo horário, eu vou deixar isso aqui, deixa eu ver quantos que falta, falta bastante. Acho que eu vou correr porque eu quero trabalhar outra coisa aqui no próximo domingo. Deixa eu ver o que dá para eu condensar aqui. Para a gente encerrar no máximo mais 5 minutos aí. Qual que é o significado espiritual do batismo? Paulo vai falar aqui em Romanos 6, do 1 ao 4, ele vai dizer o seguinte, ó. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o batismo do cristão nas águas, ele é um símbolo de morte e ressurreição. Quando você vem, você está dizendo, eu estou morrendo para esse mundo. Toda pessoa que vai batizar está fazendo uma declaração. Estou morrendo para este mundo. E a água é isso, estou sendo sepultado. E quando o ministro te levanta, você está sendo o quê?
ressuscitado para a nova vida. Isso é tipologia. Entendeu o que é o batismo? Morrer para este mundo e ressuscitar para uma nova vida. Se você não batizou com esse conceito, chama a gente que a gente te rebatiza. Porque eu garanto que você não foi batizado. O conceito é esse. Você morre para o mundo e você ressuscita em Cristo. Então, você morre para o pecado, você morre para o mundo e agora você ressuscita para receber a vida de Deus, para você receber a glória de Deus e o favor de Deus na sua vida agora. É assim. Então veja, né? Qual que era a diferença? Eu já falei para vocês um pouco das diferenças, né? Mas veja, quando Paulo visitou a cidade de Éfeso, ele encontrou um grupo de pessoas que eram discípulos de João. Eles tinham ouvido a mensagem de João sobre arrependimento e foram batizados, mas nunca tinham escutado nada sobre o evangelho de Jesus. Olha só. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles eram batizados nas águas, eles serviam em comunidade, mas eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Vocês já foram batizados no Espírito Santo? E aí, então Paulo perguntou: No que vocês foram batizados? Ué, como assim? Vocês não receberam o Espírito Santo? Que batismo vocês receberam? Ele falou assim: No de João. Ou seja, eles não tinham recebido o batismo através de Jesus, esse batismo nas águas, porque se eles recebessem, eles iam ouvir falar do Espírito Santo. Eles iam receber uma oração para receber o Espírito Santo na vida deles. E aí Paulo disse: João batizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles passaram por um outro batismo. E depois receberam o Espírito Santo. Então, às vezes, você recebe um batismo que não é um batismo. Parece um batismo, mas não é. Mas o que você tem que entender, se você mergulhou com a convicção que você agora não pertence mais a esse mundo e você pertence a Cristo, seu batismo valeu. É isso. Amém? João preparou o povo judeu para ouvir o Messias, para receber o seu favor e graça, mas o cristão é o resultado de ouvir o Evangelho. Por isso, o batismo dos cristãos também era chamado de batismo em nome do Senhor Jesus. A diferença entre o batismo de João e o batismo cristão é que o batismo cristão é para ser realizado em total autoridade em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo de João não era praticado com essa mesma autoridade. Era apenas um batismo de arrependimento, confissão de fé em relação à vinda do Messias. O batismo cristão é um batismo que se confessa e aceita o completo plano redentor de Deus para a sua vida. E um dia, se você se deparar com a situação, você sabia que você, como filho de Deus, você pode batizar qualquer pessoa? Você sabia que isso não é uma função pastoral? Você sabia que você tem autoridade para batizar pessoas? Sabia disso? Não sabia, eu estou vendo a cara de vocês. Eu tô vendo a cara de vocês. Não, é só o pastor. Não é o que Jesus ordenou, tá? O pastor, lógico, se você chegar num ambiente e tiver uma autoridade, a preferência é dele. Deixa ele, por honra, deixa ele fazer. Mas, por exemplo, eu sou assim. Já aconteceu de eu ir batizar um filho e o pai está presente. O que eu falo? Pai, desce aqui, vamos batizar junto. O pai que é em Cristo, vem cá. Vamos nós dois batizar aqui. Por quê? Porque não sou eu que tenho autoridade. Isso é uma autoridade de todos os filhos de Deus. Que ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é para todos.
Então, se você está treinando alguém, discipulando alguém, ensinando alguém, chegou a hora de batizar. Essa pessoa fala assim: eu quero ser batizado agora, meu coração está queimando. Você vai ligar para mim? Batiza. Só me avisa. Ó, eu vou batizar uma pessoa aqui. Amém. Glória a Deus. Batiza aí, tira foto, manda para nós. Não, comigo não tem isso. Eu vivo o evangelho. Eu vivo o evangelho. Eu vivo o evangelho. Isso não é meu. Isso é de todos nós. Isso é uma incumbência de todos nós. Se você quiser que eu vou lá junto para te batizar com você, eu vou. Mas entenda, você tem essa autoridade no nome do Senhor Jesus. Se você é discípulo do Senhor, você pode fazer. E você fala, e agora? Como que eu faço, né? Se eu batizar alguém, o que eu devo dizer? Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos ministros usam exatamente essas palavras quando batizam, e está de acordo com a palavra. Mas também é aceitável usar apenas o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os discípulos batizaram em nome do Senhor Jesus, porquanto nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. A Bíblia ensina que somos batizados em Cristo. Algumas denominações têm tido muitas controvérsias sobre as palavras a serem ditas na hora. Por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil. Eles acreditam que o nosso batismo está errado. Por quê? Porque na cabeça deles tem que falar assim, ó, em nome do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eles entendem que não é falada essa frase, então para eles o nosso batismo é inválido. Se você for para a congregação, você tem que batizar de novo. Você fala, não, mas o meu falou. Não, ele vai dar um jeito, porque tem que ser eles que têm que fazer, tá? Então, mas de acordo com a Bíblia, como deve ser, né? Então, ambos são aceitáveis, não há conflito. Ambos referem-se à Trindade. Então, o que que eu recomendaria? Se acontecer de você estar diante disso, a pessoa está morrendo e ela pedir, me batiza, e se tiver, não tem como eu ir, outro ministro ir, é você. Você vira para a pessoa e faz assim, fala, você está convicto que você é um pecador? A pessoa vai falar, estou. Você confessa que você é um pecador? Eu confesso. Você confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor? Confesso. Você crê com o coração e confessa com a boca? Creio com o coração e confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Então, como filho de Deus, você vai falar bem assim, como filho de Deus e embaixador do reino, em nome do Senhor Jesus, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que eu vou começar a fazer? Começar a hora que, porque como vai, Deus vai mandar muita gente para cá, vocês vão tudo me ajudar a batizar. Se preparem, vai ser na hora, assim. Fulano, vem aqui agora. Vai ter 50 pessoas para batizar. Já bota a roupa do batismo lá. Você vai descer comigo em uns dois aqui. E se vir a pessoa que vai batizar, não, eu só quero ser batizado pelo bispo e pela bispa. Eu falo, então você se converte. Deixa de ser orgulhoso. Todos somos filhos de Deus. Para de fazer acepção de pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas. E domingo que vem, que é a nossa ceia, nós vamos entrar mesmo, né, trabalhando. Já falamos sobre o batismo nas águas e vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo, mas eu vou trazer uma informação a mais de batismo das águas. E você que ainda não recebeu o poder do Espírito Santo, eu vou recomendar que domingo que vem você venha, tenta fazer aí algumas horas de jejum, conforme você pode fazer. Ah, eu já recebi o poder do Espírito Santo, mas faz tempo que eu não sinto aquela glória. Jejua também. Nós vamos pedir para Deus te renovar. E você que não é batizado, nós vamos pedir para Deus te batizar.